Namastê, gente, seja bem-vindo ao Gayatri Astrologia Védica. Hoje a gente vai falar sobre quando os planetas estão perto do Sol no seu mapa natal, ou seja, no seu D1, no seu mapa de nascimento. Para quem não conhece aqui, seja bem-vindo. Eu sou a Cris Shukla, astróloga védica. Trabalho desde 2021 com astrologia, estudo desde 2017. Atualmente eu moro na Índia e hoje eu tô gravando esse vídeo direto do Brasil porque eu tô visitando a família. Então, né, esse vídeo fica aí também como marco da minha visita aqui no Brasil. Muito bem, gente. Importante dizer que na astrologia védica, acho que como tudo, é importante que quando principalmente estamos estudando de base, a gente entenda o conhecimento básico. Por quê? Porque às vezes a gente ouve, né? As pessoas me falam, ai, Cris, eu tenho de repente, Lua na casa 8. Lua na casa 8 traz debilidade, mas a Lua na casa 8 é um conceito. Então, quem está olhando para essa lua? Qual é o signo dessa casa 8? Quais são as questões em volta da casa 8? Quem é o dono da casa 8? Então, um conceito a gente anota, mas ele não faz o mapa todo. Então, uma questão difícil, né, na questão do seu planeta, na questão do seu signo, não vai ser que o mapa inteiro, a sua vida inteira fica truncada naquele conceito. A gente precisa olhar todo o contexto, todos os conceitos envolvidos, e vão ter conceitos que vão ter mais peso, né, na importância de se falar da solução, e tem conceitos que vão ter menos peso. Então, a gente também olha no sentido de importância, questões aí de o que conta mais e o que conta menos. E é importante dizer que cada conceito tem uma aplicação em um lugar da sua história no seu mapa. Então, a gente está falando aqui de mapa natal, que é o famoso D1, mapa de nascimento. Porém, nem tudo que a gente aplica no mapa de nascimento vai ser aplicado no mapa D9, o mapa do casamento, como não é falado, né, o Navamsha, e nem da mesma forma vai ser lido no Dashamsha, que é o mapa de carreira. Então, cuidado, principalmente quem está querendo estudar um pouco mais, vai bloquinho por bloquinho e sempre levando em consideração o conceito dentro do contexto que ele é dado. Ajuda a gente, ajuda, né? Quem clicar aqui e assinar o canal, ou então dá o seu like, ajuda eu a continuar. Primeiro, sabendo que tem gente interessada, que é importante, a gente afinal quer que de alguma forma o conhecimento esteja sendo, esteja chegando a algum lugar e que de alguma forma você esteja aproveitando essa história. Muito bem, vamos falar então de planetas que estão perto do Sol. Então, primeira coisa que é legal de comentar aqui, e é uma coisa que eu falo muito também nas leituras dos mapas, é que eu estou em estudo frequente desde 2018, mas particularmente nos últimos 2 anos eu estou dentro de um curso de 5 anos, onde a gente está estudando astrologia védica de uma forma muito profunda, trazendo conhecimentos que até então alguns eu nunca tinha ouvido falar, outros eu tinha ouvido e eu tinha ouvido falar de forma diferente. Então, a cada leitura que eu faço, a cada certo tempo, os conceitos vão trazendo novidades e certas coisas às vezes vão mudando. Por que eu estou falando isso? Porque uma correção que, né, um dos meus professores passou para um Guruji é que quando a gente fala de planetas próximos ao Sol, e cada planeta vai ter um certo grau para estar entrando nesse estado, as pessoas falavam e falam de planetas que estão sendo combustos, ou seja, queimados pelo Sol. E a correção que foi feita é que, na verdade, esses planetas não estão em combustão, eles estão no estado que se chama Astangata, que é um estado de invisibilidade, onde ao planeta estar do lado do Sol, a gente não consegue enxergar ele no céu. Por quê? Porque o Sol meio que encobre esse planeta e por isso a energia desse planeta fica indisponível para a gente. O planeta está lá, mas a força, a energia, né, o significado dele não atua no nosso mapa, porque o Sol, de alguma forma, absorve, porque ele está tão perto, e aí então se a gente... e não é difícil de imaginar isso, porque quando você olha para onde o Sol está, né, então se você está olhando
pela uma janela, ou enfim, tá lá fora e você olha em direção ao sol, dificilmente você consegue enxergar o que está ao redor dele. A luz é muito forte. Isso me lembra muito na época que eu ia surfar e a gente às vezes pegava esses dias de sol muito forte, né? O ângulo do sol, então a gente olhava assim para o mar, a gente não enxergava nada, era o sol direto ali, era impossível de ver qualquer coisa, né? Precisava de um óculos ou, enfim, de alguma ajuda ali. E é exatamente essa história no céu. Esse estado que se chama Astangata. Asta significa se pôr. E aonde que o sol se põe no nosso mapa, vem aí um conceito que é legal você também, porque quando a gente traz um conceito, a gente também traz umas pérolas ao lado do conceito para explicar. A casa onde o sol se põe é a sétima casa. É aonde a gente fala que os planetas ou as energias que estão lá acabam se tornando invisíveis ao nosso olhar. Não é que elas morrem, mas elas se tornam invisíveis. E é interessante dizer, tem um vídeo aqui já no canal onde eu falo que, de acordo com a posição do Sol no seu mapa, a gente tem uma ideia do horário que você nasceu, né? Então, lá na casa 1, onde o Sol nasce, e lá na casa 7, onde o Sol se põe, e aí nesse intermediário a gente vai ter os horários, né, entre esse se pôr e entre esse nascer. Então, esse estado, né, então, quando os planetas estão ao redor do Sol, eles não estão sendo queimados, eles estão em estado de invisibilidade. Se a gente imaginar que cada signo, né, que cada casa no seu mapa é um quarto, e se você for colocar na porta desse quarto os nomes das pessoas, dos planetas que moram nele, então vamos supor, eu tenho Mercúrio, Sol e Vênus na 11ª casa, minha casa de Gêmeos. Então, se eu fosse marcar, aqui o quarto é Gêmeos, e aí eu coloco, quem mora aqui? Vênus, Mercúrio, Sol. Mas, na verdade, quem de fato atua? O Sol, porque Mercúrio e Vênus estão completamente escondidos. Eles não aparecem no meu mapa, né, no meu céu. Por quê? Porque eles estão ao lado do Sol e o Sol está se beneficiando dessa energia desses planetas e porque a gente não tem acesso, a gente não consegue enxergar eles. Isso significa exatamente o que eu acabei de falar. Então, Vênus e Mercúrio são energias que não estão acessíveis para mim no meu mapa. Por quê? Porque elas estão encobertas. E será que algum dia elas vão estar acessíveis? Sim, dois casos diferentes. E lógico, gente, que esse conceito vai se expandir para outras histórias, mas a gente está falando aqui ainda do simples, né? Então, se você, nem você no meu caso, você tem algum planeta que está perto do Sol, e eu vou dar os graus, né, para vocês também olharem. No meu caso, Mercúrio e Vênus nem aparecem lá no Sol. Então, Vênus fala do quê? De relacionamento. Então, a questão de relacionamento na minha vida sempre é uma questão que vem com certos obstáculos, com sofrimentos. E Vênus fala muito também de aproveitar, de curtir, né? Vênus e a Lua são os planetas que fazem com que a gente curta a vida, tenha a sensação de aproveitar, de estar gostando. Então, essa sensação também não é uma sensação que eu tenho com facilidade. Mercúrio, né? Quais são os significados de Mercúrio? Mercúrio fala de amigos, Mercúrio fala de pensamento analítico, Mercúrio fala de pensamento, fala de comunicação. Então, essas questões de Mercúrio também acabam não estando acessíveis para mim. E, obviamente, a casa onde eles estão faz todo sentido. Então, casa 11, a gente fala de grupos, a gente fala de networking, a gente fala, né, de conhecer outras pessoas. Então, essas questões vêm com dificuldades para mim. Mas, Cris, então significa que a sua vida inteira você vai passar, né? Os seus relacionamentos vão ser mais tortuosos, vão ser mais difíceis, vão trazer mais obstáculos? Sim, por um bom tempo, sim. Mas a boa notícia é que eles acabam por volta de 48 anos de idade. Ou seja, né, 48 a 50 anos de idade, a gente
a energia desses planetas para de ser encoberta pelo Sol e elas vêm à tona. Poxa, Cris, mas eu tô com 20, 25, 18. Tenho, né? Tô lendo mapas de crianças de 10, 12 anos. E aí, o que a gente faz nesse caso, existem mantras para ajudar nesse processo desses planetas próximos ao Sol. E mantras para esse estado de Astangata são mantras para Shiva. Shiva, quem é Shiva no nosso mapa é Júpiter. Então, a gente faz mantras para Shiva para ajudar nesse processo desses planetas que estão tendo a sua energia tomada ali pelo Sol, né? Obviamente, cada planeta vai ter o seu significado, vai ter o seu significado de planeta, como eu falei que Vênus fala muito de relacionamento, Vênus fala muito de gostar, de prazer, de curtir, Mercúrio vai falar de comunicação, Mercúrio vai falar de círculo de amigos, Mercúrio vai falar de pensamentos analíticos, né? Então, toda essa parte vai vir com questões. E se forem outros planetas? Então, vamos imaginar. E se for Saturno? Saturno em combustão, ou perdão, combustão não, Saturno próximo ao Sol vai trazer questões de autoridade, vai trazer questões no seu trabalho. Aí temos Júpiter. Quais são os significados de Júpiter? Júpiter vai trazer questões para os filhos, né? Podemos ter dificuldades para ter filhos ou questões com os filhos. Júpiter também traz questões com autoridade de professor, de guru. Júpiter também traz questões com o marido. Então, pode-se ter questões com o marido. Falamos então de Mercúrio, Vênus, Saturno e Júpiter, e Rahu e Ketu, e a Lua, no caso, né? A Lua é um caso que um dia eu vou falar à parte, não vou ainda colocar ainda nessa sexta, mas Rahu e Ketu, eles não vão estar nesse estado igual aos outros planetas, porque os nodos lunares, eles andam de trás para frente, né? Eles vão no sentido contrário no mapa. Então, não se aplica aí na mesma história. Então, vamos lá pensar nos graus de cada planeta. Eu vou falar aqui. Então, Mercúrio até 13 graus, né? Passou de 13, ele não vai estar nesse estado escondido atrás do Sol. Vênus 9 graus, Júpiter 11 graus, Saturno 15 graus. E é importante dizer, estando esses planetas nesse estado invisível, escondido, e a energia deles não podendo ser utilizada por nós, essas duas soluções são possíveis. Uma é a idade que chega, né? Mas acredito que todo mundo não vai querer esperar até chegar na idade. E aí, então, a possibilidade de fazer mantra para Shiva, para ajudar. Diz que quando os planetas estão perto do Sol, nesse estado de Astangata, Shiva, que, né, karmicamente falando, colocou essas energias para não estarem disponíveis vocês até a idade que vai chegar, ou então você faz o seu remédio astrológico. Tem exceções nessa história? Tem, mas essas exceções exigem um pouquinho mais de estudo e também certos conhecimentos. Então, por agora, eu gostaria que vocês entendessem esse estado onde esses planetas próximos ao Sol, nesse estado de Astangata, eles têm a sua energia tomada pelo Sol e não ficam disponíveis para o seu uso, a não ser que você faça os remédios ou então a idade chegue. Na questão, e aí eu vou só já adiantar um pouquinho, na questão da Lua, quando os planetas também estão muito próximos à Lua, eles também perdem a visibilidade. Só que aí a gente fala que Krishna, karmicamente falando, não quer essas energias disponíveis para você. E eu tô para fazer agora um vídeo sobre a Lua e e se você tem planetas próximos à Lua, o que isso pode acarretar para você no seu mapa. Então, gente, deixa os seus comentários.
Lembrando também uma coisa importante, que Mercúrio e Vênus são os planetas mais próximos do Sol. Se você olhar em qualquer app, né, qualquer app, ou enfim, olhar nos livros de astronomia, você vai ver que Mercúrio e Vênus são os planetas, né? Mercúrio, depois vem Vênus, são os planetas mais próximos. Então, muita gente tem Mercúrio e Vênus nesse estado de Astangata. Mas, porém, também encontramos mapas de pessoas onde vai estar o Saturno nesse estado, onde vai estar o Júpiter, porque vai depender do trânsito do dia. Mas eu estou falando que, em termos de probabilidade, Mercúrio e Vênus são os planetas que, em geral, a gente encontra com mais facilidade estando nesse estado. Eu esqueci de Marte, agora que eu lembrei. E Marte? Marte fala muito de energia física, né? Fala muito também, né? Quando a gente tem um Marte muito forte, a gente fala muito também de agressividade, de impaciência, mas Marte traz também essa autonomia, essa independência. Então, questões, né, de bateria física ou questões de paciência, agressividade, ou, né, quando Marte, muitas vezes a gente encontra quando Marte sofre no seu mapa, às vezes a gente é muito atacado, a gente se sente muito atacado, porque o Marte é aquele que também nos defende, que ataca, né? Se precisa, ele ataca. Então, Marte nesse estado com certeza vai trazer essas questões, onde a pessoa pode se sentir energicamente com mais dificuldades para se sentir com bastante energia, mas também com certeza vai mexer aí nessas questões de se cuidar, né? De ter uma defesa, ou então de atacar ou de ser mais atacado. Tá bom, gente? Eu espero aí que vocês tenham entendido esse conceito de que perde a visibilidade, né? Essa luz do sol que cobre tudo e essa energia que o sol vai se abastecendo. E se você tá perto aí da idade dos 48, 50 aí, não fez remédio, obviamente, né? Vem estudando o seu mapa, tá chegando a sua hora, mas se você tá longe, existem os mantras para Shiva justamente para ajudar na combustão. E cada mantra é dado conforme o mapa da pessoa, né? Porque se a gente for falar mantra para Shiva, todo mundo em geral já fala Om Namah Shivaya. Mas não existe somente Om Namah Shivaya, e obviamente certas colocações de mapa vão pedir mantras específicos para o seu processo, tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo e Dhanyavad, e a gente se encontra no próximo vídeo.